igreja? Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor, irmão? Amém. Deixa eu te perguntar, nós estamos com um pouco mais de uma hora de culto. Eu te pergunto, a Bíblia Sagrada diz que nós temos a oportunidade em cada culto de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu pergunto a você, o que você ofereceu nessa uma hora? Você acha que chegou agradável na reina de Deus? Você acha que foi algo realmente suficiente para Deus? Você acha que foi o que Ele é digno de receber? Pergunta para cada um de forma totalmente individual, né, irmãos? O pastor estava aqui dirigindo o culto, mas o culto do pastor não é o meu culto, não é o do evangelista, não é da irmã. Nós temos a oportunidade, cada um, a Isadora pequenininha ali, né, de oferecer o seu culto a Deus. O Senhor nos trouxe nessa noite, irmão, nesse lugar, para oferecer o nosso culto a Deus. E a pergunta que eu faço nessa introdução é: você acha que o que você ofereceu nessa 1 hora e 5 minutos é realmente aquilo que Deus merece de você? Para nossa reflexão, não é? Eu gostaria de ler a Bíblia em João, aproveitar que a igreja do Senhor está em pé, capítulo 3, versículo 17. Josué, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. Josué, perdão, falei João, foi? Perdão, Josué, capítulo 3, versículo 17, o que a Débora tem? A mamãe, que é a mamãe? Glórias a Jesus. A igreja encontrou? Quem não encontrou já está aqui, né? Diz assim a palavra do Senhor: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Igreja do Senhor, sempre adorando o Senhor. Deixa aí até para Idara, por favor. Irmão, só dar alguns avisos antes de ministrar a palavra. Quero dar as boas-vindas ao diácono João, diaconisa Nilde, né? Que estão conosco, para o que vai entrar a Caraí. Estão conosco nesta noite. A igreja está feliz em tê-los conosco, irmãos. Vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre que necessário. Amém? E nós amamos os irmãos. Um prazer tê-los conosco. Amados, amanhã, segunda-feira, não haverá ensino bíblico. Vai ter reunião com os obreiros. O pastor vai reunir com os líderes de congregação, não é isso? E nós, ciclo de oração, vamos estar reunindo também a liderança do ciclo de oração. Também a gente vai planejar para o ano de 2025, né? Ninguém faz nada sem planejamento, então nós vamos planejar para o ano que vem. E amanhã, às 19 horas, estaremos aqui com a liderança de ciclo de oração. Terça-feira, 24 de dezembro, de forma totalmente diferente, não haverá culto nas nossas congregações. Dia 24, normalmente a gente está com nossas famílias, né? Estaremos em família, celebração do Natal. Mas dia 25, quarta-feira, estaremos aqui no culto especial de Natal. As crianças estão ensaiando, os jovens estão ensaiando. Você está convidado e convidada, tá certo? Traga pessoas para estar conosco nesse culto especial. Quinta-feira, normalmente voltamos à nossa rotina, culto de doutrina, sexta-feira, vigília, né? Ainda não é o final de semana de ceia, a gente volta à rotina normal. Amém, amados? Acredito que seja isso, sejam apenas esses os avisos, né? Acho que sim. Amém? Irmãos, vamos voltar para a palavra. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quem não conhece a história do Êxodo, né? A Bíblia Sagrada diz que o seu povo estava cativo ali no Egito. É uma história longa, não tenho intenção de contar essa história, mas aquele povo era o povo de Deus, mas aquele povo estava cativo.
cativo. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Senhor nos chamou à liberdade, né? E essa liberdade foi planejada por Deus desde a criação do homem. Quando Deus criou o homem, o Senhor criou o homem para dominar. O Senhor chamou o homem para ser livre desde a criação. Os planos de Deus para a humanidade é que nós sejamos livres. Mas muitas circunstâncias surgem ao longo da trajetória que infelizmente tem prendido muitos, né? Embora seja um pouco de Deus, embora seja um povo chamado para dominar, embora seja um povo, né, que foi chamado à liberdade, infelizmente as escolhas do homem, infelizmente, têm levado muitos ao cativeiro. E foi isso que aconteceu lá no Êxodo, diz a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia também diz que aquele povo clamou, que aquele povo clamou a Deus, intercedeu, né, por misericórdia, que o Senhor restaurasse, que o Senhor trouxesse a liberdade. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele povo, porque Deus, ele ouve a oração do justo. A oração do justo é poderosa em seus efeitos, e é algo tão poderoso que nós falávamos hoje na escola bíblica dominical. É algo tão poderoso, irmãos, que às vezes nós não percebemos o valor da oração, nós não percebemos o poder da oração, mas o nosso adversário sabe, e como nós falamos hoje pela manhã, ele cria situações para nos prender, para nos paralisar, para nos atrapalhar. Ele nos prende com coisinhas pequenas, né? Que quando a gente percebe, o dia passou e cadê a missionária? Tu não dobrou o teu joelho para orar em um momento ao longo do dia? Se não vigiar, não estiver atento, ele consegue saquear e roubar esse momento extremamente necessário e importante, tão importante que a Bíblia diz que havia um juízo contra aquele povo. O Egito aprisionava de uma forma terrível, mas o povo clamou e Deus levantou um homem cujo nome era Moisés, que embora o seu coração duvidasse, porque ele olhou no campo do natural, era impossível. O Egito era um grande império naquela época. Como eu, que sou de língua pesada, vou naquele lugar e vou tirar o povo do cativeiro? Como isso pode acontecer? É pelo poder da oração, é pelo poder da intercessão, é quando existe alguém que acredita, é quando existe alguém que intercede, quando existe alguém que clama. Aí diz a Bíblia Sagrada, irmão Ali, que o Senhor mandou Moisés lá, a igreja do Senhor, até as crianças sabem essa história, e o Senhor usou Moisés e houve 10 pragas terríveis naquele lugar. O Egito ficou destruído e o Senhor tirou daquele lugar, levando sobre si promessas. A principal delas: eu vou levar vocês para um lugar muito especial. Chega de escravidão, chega de prisão. Eu tenho um lugar preparado, maravilhoso para vocês. Esse lugar manda leite e mel, e esse lugar é para vocês. Olha para quem está do teu lado e diz: é um lugar preparado para você. Ele de profeta, por favor, lembra para ele. Quem sabe chegou cabisbaixo, preocupado, cansado, aleluia, na casa do Senhor e na presença do Senhor. Mas na presença do Senhor, fartura de alegria. Não aceite ficar cansado, fatigado, preocupado, inquieto, porque Ele levou sobre si, irmãos, todas as nossas necessidades, e Ele se aviva, irmãos, nessa noite. Aí diz a palavra do Senhor, aleluia, que o Senhor fez essa promessa. E aí aquele povo saiu, e diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que eles não apenas saíram em liberdade, mas eles levaram consigo despojo. Eles despojaram o Egito, levaram ouro, levaram prata, levaram tudo, e saíram alegres. Eu imagino, aleluia, aquele povo indo na trajetória, naquele caminho de trajetória, Diácono João, louvando a Deus, uma grande alegria, um grande júbilo. Acabou a escravidão, acabou a humilhação, acabou. Agora nós somos livres, diz a Bíblia Sagrada. E eles foram. Só, amados, aleluia, que às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes nós vivemos na superficialidade no campo espiritual, e nós não aprendemos a lidar com as dificuldades, com os obstáculos que a Bíblia Sagrada diz que faz necessário que passemos por eles. Aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor levou por aquela trajetória. Quem levou aquele povo na trajetória? O Senhor. O Senhor levou. Só que eles foram surpreendidos, irmão Magali, porque quando eles chegaram, eles observaram e disseram: como assim? E esse grande mar? Como assim? É o Senhor que está nos trazendo e tem um obstáculo tão grande como esse? Tem, porque o obstáculo é para a glória de Deus, irmãos. O obstáculo é para que nós tenhamos experiência com Ele. Os obstáculos são para que nós saibamos que Ele é Deus, é Ele, não nós.
tempo, ainda que havia muitas crianças, havia muitos idosos, eles eram um povo numeroso. Então a história acredita que por todas essas dificuldades, eles passariam no máximo 2 anos nesse percurso, nessa trajetória. Mas a Bíblia Sagrada diz, e a Bíblia ainda diz assim, irmãos, que o Senhor os levou pelo lugar mais fácil, mais tranquilo, porque se eles fossem por aquela outra região, eles não iam resistir. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele conhece a nossa estrutura. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não permite, irmão Fábio, que nós passemos por nada que nós não tenhamos condições de passar. A Bíblia Sagrada diz, irmão Aldo, que Deus te conhece, Deus me conhece. E quando Ele permite um obstáculo, seja ele qual for, Ele está dizendo para mim, olha para o obstáculo e ele parece intransponível. Ele está dizendo, filha, se você crê, esse obstáculo não vai ser nada, porque eu conheço a tua capacidade. E eu sei que tu vais prevalecer no meu nome. Só, irmãos, que aquele povo numeroso, que aquele povo que era amado do Senhor, você pode repetir amado do Senhor? Amado do Senhor. Que aquele povo que tinha promessa de Deus, você pode dizer de novo, promessa de Deus? Promessa de Eles Deus. eram amados e tinham promessa, e eles tinham condições de vencer todos aqueles obstáculos. A Bíblia que diz? A Bíblia diz que eles ficaram prostrados no deserto. O Senhor estava com ele no deserto, evangelista? Estava. Ele provava a presença dele, irmão. Deus, Ele tem provado a presença dele. Você consegue ver o cuidado de Deus no teu dia a dia? Consegue, irmão, ali ver o cuidado de Deus no dia a dia? Aleluia. O Senhor tem provado a presença dele, irmão. Nós não temos o que temer. Não temos o que temer. Aleluia. Ele cuida de nós, Ele nos guia, Ele provê nossa necessidade, Ele nos dirige. E por que nos afligimos quando chega o dia mau? Se lá na carta da igreja de Éfeso diz que o dia mau é necessário, que o dia mau vai chegar e faz parte da nossa trajetória, mas nós não temos o que temer. Acontece, amados, que aquele povo, na hora do dia mau, na hora da tentação, na hora da tribulação, eles duvidaram do reinado de Deus. Eles fizeram escolhas erradas e eles fracassaram e ficaram prostrados no deserto. Quando a gente chega nessa referência aqui, irmãos, eles estão prestes a receber a promessa, eles estão às portas do cumprimento da promessa. Mas aonde é que estava aquela multidão que saiu do Egito, que recebeu a promessa? Ficaram prostrados no deserto e não desfrutaram da promessa. Por favor, pergunta para quem está do teu lado: você tem promessa? Você tem promessa? Amém. Então persevera, meu querido. Persevera, persevera, porque tem um adversário que está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, que tem enganado muitos. Hoje nós falávamos sobre isso pela manhã. Irmãos, nós temos ignorado os ardis do nosso adversário. Crente atualmente não tem orado, ou tem orado muito pouco. A maioria de nós não consegue jejuar, se consagrar e tem vivido na superficialidade. O diabo adversário sussurra uma mentira que parece verdade, e muitos de nós na superficialidade não conseguem discernir se é a voz de Deus ou é a voz do diabo, e tem caído em laços e armadilhas de uma forma tão fácil, tão simples, que ele nem precisa planejar muito. Às vezes está na cara, você de olho aberto, você está vendendo um laço e o crente não consegue perceber. Não consegue. Nós, como pastores, às vezes a gente fica olhando, às vezes você fica atribulado. Eu disse: meu bem, tu tem ensinado. A palavra tem sido ensinada. A gente não pode pegar pelo cabresto e amarrar e dizer: fica aqui. Mas, irmãos, a igreja precisa de discernimento. A igreja precisa ter discernimento. Nós citamos pelo menos hoje 4 exemplos de situações que no campo do natural parecia a melhor decisão e que por trás dela estava o diabo. O pastor lembrou hoje pela manhã, por exemplo, o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos, porque ele seria levado. E quando ele começa a preparar os
Satanás. Mas Pedro não estava querendo cuidar de Jesus. Mas Pedro não queria proteger Jesus. E quem é que estava por trás dessa história? O diabo, irmãos. O diabo usando a boca de Pedro por falta de discernimento naquele momento. A Bíblia Sagrada diz que a mulher oferecendo um sacrifício, coração cheio de gratidão. Ela havia sido liberta, ela tinha prazer em Deus, e ela procurou, soube que Jesus estava na casa de Simão, e aí a Bíblia diz que ela procurou na casa dela. Eu preciso de algo de grande valor, eu preciso me derramar, eu preciso adorar, eu preciso oferecer o melhor culto. E ela lembrou daquele perfume caríssimo, de grande valor, e levou. E quando chegou lá, ela quebrou e derramou nos pés do Senhor Jesus, e chorava em gratidão, enxugava com o cabelo, e a Bíblia diz que o perfume exalou toda a casa. Aí Judas diz assim: para que esse desperdício? Por que a gente não pega esse negócio que vale tanto dinheiro e vende? Pega esse dinheiro e vai comprar comida para os pobres, irmão. Não parece uma decisão lógica e interessante, irmãos? O que eu estou querendo dizer pelos filhos de Deus a nós, igreja? Irmão, nós precisamos ter discernimento. Nem tudo que parece certo é. O nosso adversário, a Bíblia diz: não ignoreis os ardis do vosso adversário. Irmãos, a igreja tem um adversário. Eu e você temos um adversário. O pastor acabou de contar uma experiência. Estava ali no joelho dobrado, o cachorro apareceu ali, repreendeu, foi. Se sentiu vigiado, olhou para o outro lado, estava o cachorro do outro lado da rua, sentadinho olhando para ele aqui. Não tem autoridade sobre os santos, mas ele planeja. E se nós não tivermos discernimento, nós não vamos compreender. Não vamos compreender. Ele vai querer roubar a promessa. Ele vai querer interferir naquilo que Deus tem planejado para fazer para você e através de você. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos abençoa. Ele quer que nós sejamos abençoados e abençoadores, para que através de nós muitos outros sejam alcançados com as bênçãos do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que apenas dois daquela grande multidão estavam agora na beira do Jordão, aleluia, com um obstáculo menor do que muitos, mas que era um grande obstáculo ainda. Quem eram os dois? Quem eram os dois, Jacobesa Fernanda, que estavam lá? Muito bem, obrigada. Josué e Caleb estavam ali. E os outros que nasceram ao longo da jornada, ao longo da trajetória, estavam ali e teriam agora a oportunidade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. O Jordão na minha vida e na tua vida, irmão, não é para nós recuarmos, não é para nós voltarmos, não é para nós retrocedermos, não é para a gente duvidar. Diz para quem está do teu lado, pode profeta dizer, para a glória de Deus. Mas não recue, senão você não vê a glória. Não murmure, senão você não desfruta da presença. Aleluia. Irmão, não tem possibilidade de recuar e ter experiências, de murmurar e compreender o que Deus pode fazer. Só quem confia, só quem persevera. Aí diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que parecia impossível, mas o Senhor tinha um plano. Diante daquela situação, irmãos, o Senhor tem um plano. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor multiplicou, a primeira multiplicação de pães e peixes, é muito linda aquela referência bíblica. Eu gosto muito dessa primeira parte do texto. Jesus olha para um dos discípulos e diz assim: o que é que nós vamos fazer, né, para alimentar toda essa multidão? Aí a Bíblia Sagrada diz assim, entre parênteses, o Senhor perguntou isso só para provar a fé, porque Ele já sabia o que ia fazer. O Senhor já sabia, irmão, está tudo planejado. O livro de Salmos diz que está tudo planejado, para que nós tenhamos uma vida com abundância, para que nós sejamos mais que vencedores, porque Ele já venceu. Então é o plano dele que nós sejamos vencedores também. Aí no plano dele, já estou encerrando, nos planos dele, irmãos, é assim, no capítulo anterior: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Na trajetória do cumprimento do plano dele, santificai-vos, separai-vos. Vocês estão aqui, mas vocês não são
para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, não é mérito de homem não, mas somos santos mesmo, e não deixe ninguém roubar isso, não troque isso por nada, não faça como Esaú que trocou isso, irmãos, por migalhas, não troque sua santidade, sua santificação, não troque, o dono está chegando, o nosso dono está chegando. Segunda coisa, ele disse, primeira coisa foi santificado, segunda, entenda, o compromisso, irmãos, deles chegarem lá na terra prometida, era de Deus. A responsabilidade para eles chegarem lá era de Deus. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele mente, Deus? Ele se arrepende da promessa? A promessa está lá. A Bíblia diz ainda que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, se Deus decidiu olhar, por exemplo, para a missionária Benedita e presenteá-la com um dom, irmãos, ela pode negligenciar, ela pode não compreender, mas o plano de Deus é esse daqui para ela. No momento que ela se posicionar, ela desfruta, porque a Bíblia diz que são sem arrependimentos, é algo que Deus planejou para mim. Então Deus chama a responsabilidade, Deus chama o compromisso, que aquele povo precisava chegar do outro lado, na terra que mana leite e mel. Deus não disse que eles chegariam na beira do Jordão. A promessa de Deus é: vocês vão chegar do outro lado. Mas como, Senhor, se tem um obstáculo? Não te preocupa como vai ser, te preocupa em acreditar, em confiar, em perseverar, porque aquele que prometeu é fiel a cumprir. Mas, irmão, pergunta: qual é o Jordão que você tem passado e que tem surgido de obstáculo para o cumprimento da promessa? Ou você acha que você já chegou no nível que Deus tem planejado para você? Você acha que é só isso que Deus tem para ti? Se for, fique quietinho, mas se não for, reflita. Qual é o Jordão que você precisa vencer? O que tem sido grande demais, que parece intransponível o cumprimento da promessa? Aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor lança uma ordem. E para o cumprimento dessa ordem, irmãos, era necessário ter fé. O Senhor disse: pega os sacerdotes, a arca da aliança que representa a presença de Deus, e os sacerdotes vão entrar na água. E o povo vai vir logo depois. E a Bíblia Sagrada diz que quando surgiu a ordem, os sacerdotes não ficaram: mas como entrar na água? Não tem um barco? Não. A Bíblia diz que eles pegaram, como de costume, a arca da aliança, colocaram no ombro e começaram a marchar em direção ao grande Rio Jordão. Porque, irmãos, tem coisas que para Deus realizar na minha vida e na sua vida vai ser necessário uma atitude de fé. Uma atitude de fé. O Senhor sabe se nós vamos vencer os obstáculos ou não sabe, Ele sabe de tudo. Mas eu dizia um dia desse, mas Ele faz certas situações para que nós saibamos que nós não temos aquela fé que a gente diz que tem. E a Bíblia Sagrada diz que eles entraram na água de Aconizanilde quando o sacerdote tocou na água, imediatamente as águas do Rio Jordão se abriram. E exatamente nessa referência bíblica, eles entram na água, o povo está com uma certa distância, mas com os olhos atentos à arca da aliança, porque nós precisamos ter nossos olhos fincados em Deus diante dos obstáculos, nada de olhar para a dificuldade, nada de supervalorizar os obstáculos que surgem, mas aquele povo ficou com o olho fincado ali na arca da aliança. E quando os sacerdotes chegaram no meio do grande Rio Jordão, aí finalmente o povo de Deus começou a passar em seco e chegou do outro lado. Quando os sacerdotes perceberam que todo o povo havia passado em seco, todo o povo estava do outro lado do Rio Jordão, agora finalmente os sacerdotes começam a marchar em direção à saída daquele lugar. Aí, irmãos, para finalizar, diz a Bíblia Sagrada que veio na ordem do Senhor, cada príncipe, cada líder das tribos vão entrar
uma multidão, isso é real. Dizer, eu não creio em Deus, eu não sei nem quem é, nunca ouvi falar, não me interessa. Que testemunho eu e você temos dado de Cristo, para que ele saiba que esse Deus é real. Eu posso até rejeitar, mas eu sei que ele é real. Eu posso até não querer ele para mim, mas eu vejo que tem algo diferente, é um testemunho real e verdadeiro na vida daquela pessoa que tem levantado monumentos, né, irmãos, para a glória de Deus. A minha diversidade, a minha luta, irmãos, lembre-se, não é para recuar, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Igreja, o Senhor se coloque em pé, por gentileza, por favor. Cuidado com o que você tem feito com o seu tempo, com os seus talentos, com o seu recurso. Somos mordomos de Deus, amém, irmãos? O Senhor nos chamou para mordomia. Somos mordomos, como dizia o diácono João aqui, somos chamados para servir. E como servir, missionário? A Bíblia diz que eu sirvo com o meu tempo, os meus talentos e com o meu recurso. É para ser usado para a obra de Deus. Deus me dá um monte de talentos, não é para ficar guardado, escondido não, irmão, para ser usado. Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta, e aí eu vou dizer, você, eu estava tão ocupado, meu trabalho tomou tanto meu tempo, que eu cheguei na casa assim, um morto de cansado, abri a boca 10 vezes. Deu um sono, uma fadiga terrível. O sangue de Jesus tem poder, se posiciona, igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Precisamos oferecer o melhor para o Senhor enquanto é dia. A Bíblia diz que a noite vai chegar e que nada mais poderá ser feito. Amém? Aleluia. Alguém gostaria de se reconciliar com Deus, irmão, nessa noite? Embora sejamos todos crentes, né? Em Cristo. Mas se houver uma necessidade de alguém se reconciliar, não podemos deixar de fazer o apelo. Não é nossa responsabilidade. Se há alguém, vem à frente, iremos orar por você. Se não há, devolvo a palavra ao pastor da igreja que estará orando pela igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu a palavra? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha fazer parte da nossa vida. Senhor, nos ajuda a ser verdadeiro, assim como tu és verdadeiro. A ser honesto conosco mesmo. Nos abençoa, Senhor, nos guarde, Senhor, e nos fortaleça com a tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Que a paz de Deus, o sangue de Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam uma verdade em nós. E a igreja diga amém.